reportagem publicada pelo Globo mostrou o caminho feito por 4 armas compradas de forma legal, desde a fábrica até as mãos da milícia no Rio de Janeiro. Hoje apreendidas, elas foram usadas em diversos crimes pelas quadrilhas. A história foi mais um exemplo de como grupos criminosos usaram a flexibilização nas leis armamentistas para ampliar seus arsenais. Além de pistolas e revólveres, até fuzis foram adquiridos de forma legal, com o aval das autoridades. Com a mudança de comando em Brasília, a promessa foi de reduzir essas brechas e ampliar o controle sobre os arsenais nas mãos de civis. Mas a tarefa, como vimos no caso das milícias do Rio de Janeiro, é complexa. Segundo esse novo decreto do presidente Lula, as armas de uso restrito e de uso permitido, adquiridos a partir de maio de 2019, deverão ser cadastradas na Polícia Federal. Mesmo aquelas armas que já foram cadastradas em outros sistemas, por exemplo. O governo também informou que o número de armas já cadastradas pela Polícia Federal supera o número de armas cadastradas, por exemplo, pelo Exército. Os desafios no controle das armas vendidas no Brasil são o tema do Ao Ponto dessa terça-feira. Hoje nós recebemos o repórter Rafael Soares, da Editoria Rio, e Roberto Uchoa, policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 4 de abril começa agora. Vem com a gente. Rafael Soares, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Você traçou um caminho entre a fábrica e os atos criminosos nessa reportagem publicada no Globo, né? Mostrando não apenas como os CACs acabam sendo usados por grupos criminosos, mas também como os mecanismos de controle são falhos. Como é que foi esse processo de estabelecer a rota das armas? Então, eu já trabalho essa questão de armas legais compradas por CACs há mais de um ano. E desde então o meu olhar tem sido para entender como as armas são compradas de forma legal, vão parar no mercado ilegal, abastecem o mercado ilegal. Já fiz mais de 20 matérias no último ano e meio sobre isso. Só que eu ainda tinha uma coisa em mim que achava que estava faltando, que era justamente assim, mostrar esse processo em detalhes, assim, como um cara que consegue um certificado de registro, consegue virar CAC, chega numa loja, compra uma arma de forma legal e depois essa arma vai parar no crime. Como é que isso acontece? Isso era uma angústia que eu tinha mesmo nas outras reportagens que eu fiz sobre o tema, porque dentro dos processos, nas investigações, esse caminho não aparecia, não estava claro, né? Era uma arma legal que era encontrada numa ação criminosa, mas não dava para saber exatamente assim, quando essa arma foi fabricada, quando ela foi comprada. Essas informações não constavam dos processos das investigações. E nesse caso, eu recebi uma dica no início de fevereiro, de que em um caso que aconteceu na Zona Oeste do Rio, a prisão em flagrante de milicianos em Campo Grande, seriam CACs os autores do crime. Aí eu fui atrás do caso para, enfim, seria uma reportagem que eu faria já, assim, independente do que tivesse. Se realmente fossem CACs, eu acho que é interessante mostrar que os CACs estavam trabalhando para a milícia. Só que a minha surpresa, quando eu fui começar a assuntar, começar a conversar com quem participou, né, da operação e conseguir ter acesso aos documentos, porque isso virou um processo judicial, né, as pessoas foram presas em flagrante, foi que no processo judicial, as próprias defesas dos acusados anexaram as informações sobre as armas que esses acusados tinham comprado, para, obviamente, de alguma maneira beneficiar os acusados, ou para recuperar as armas, né, para pegar as armas de volta, ou para, de alguma forma, ter uma decisão judicial para, de repente, soltar eles, ou para ajudar a explicar como é que aquelas armas foram parar nas mãos deles. E quando eu vi isso, meu olho brilhou. Eu falei, olha, pela primeira vez eu tenho a data em que o cara virou CAC, a data em que ele foi para a loja comprar a arma, a nota fiscal da arma, a guia de tráfego da arma emitida, ou seja, a história inteira da arma com todas as datas, e o ponto final, que foi o que mais me impressionou, era justamente a distância entre o ponto inicial e o ponto final, né? O ponto inicial, você começa a história da arma em meados do ano passado e a apreensão é em meados desse ano, de 2023, ou seja, menos de um ano entre fabricação e apreensão, entre
entrada no mercado legal e, no fim, o uso por criminosos. E quem eram esses CACs? Eles já eram pessoas que tinham alguma ligação expressa com a milícia ou foram os famosos laranjas? Cara, então, esse caso, só para vocês entenderem exatamente que crime é esse e por que esses caras foram presos. Foi uma denúncia, 190 para PM, de vizinhos de um terreno que fica em Campo Grande, numa avenida. A denúncia era, olha, tem 2 mulheres sendo feitas de refém, 3 mulheres sendo feitas de refém dentro de uma casa que fica num terreno aqui que está sob disputa. O terreno era grande, era uma espécie de sítio que tinha uma casa no meio. A PM foi até esse local. Inicialmente, eles encontraram 2 carros com a placa adulterada. Carros clonados com a placa adulterada na frente do terreno. Já pegaram os 2 motoristas dos carros. Esses motoristas estavam armados, com armas legais. Então já detiveram esses 2 motoristas sem passagem nenhuma. Entram no terreno anunciando que tem polícia, ouvem as vítimas. As vítimas dizem, olha, esse é um terreno que está sob disputa e tal. Essas pessoas, um deles a gente já conhecia, porque ele já tinha passado aqui algumas vezes, dizendo pra gente sair daqui, que não era mais pra gente ficar aqui, que o terreno ia ser tomado, que pra gente ir pra outro lugar, que aqui a gente não ia ficar. E naquela noite, era uma madrugada, tinham entrado mais de 10 pessoas no terreno, todos armados, alguns com fuzis e outros com pistola, desligaram a luz, obrigaram elas a fazer as malas, a tirar tudo da casa, que a partir daquele dia elas não iam ficar lá. Que foi exatamente, isso estava acontecendo no momento que os policiais chegaram, eles foram alertados e saíram por uma mata. No momento que os policiais chegam na casa, as mulheres falam, eles acabaram de sair, estão dentro da mata. E aí a polícia começa a fazer uma operação para tentar encontrar essas pessoas. E aí eles vão prendendo, um por um, no meio da mata, encontrando as armas. Aí prende um com um fuzil, o outro com uma pistola e tal. Inclusive um deles, um dos 10, era um policial militar, que estava armado, inclusive foi preso. Um tenente da polícia militar era um dos 10 caras que foi preso. Os outros 9 eram civis, não tinham nenhuma relação com força de segurança e foi apreendido uma quantidade grande de armas. Se eu não me engano, eram 2 fuzis e 6 pistolas, ou 7 pistolas, uma quantidade grande. Então, assim, inicialmente, pela dinâmica ali do fato, não tinha nenhuma informação que indicava que eles pudessem ser CACs. A informação passada pelas próprias vítimas e pelo próprio delegado do processo, quando ele autua as pessoas em flagrante, é que aquelas pessoas são integrantes de uma milícia que estavam fazendo uma prática comum na zona leste do Rio, que é grilagem de terra. Invasão de terra, nesse caso era uma terra particular, com fins de, enfim, especulação imobiliária e tal. Então, assim, nesse primeiro momento, não existia nenhuma informação sobre serem CACs ou não. Só depois, no processo judicial, durante a instrução do processo, as próprias defesas dos réus afirmam que eles são CACs justamente esperando algum benefício disso, assim. Eu soube disso justamente porque uma fonte minha chegou e disse, olha, Rafael, você não vai acreditar. Eu fazia várias matérias sobre isso, assim. Sempre que tem algum CAC acusado de crime, principalmente aqui no Rio, as fontes me procuram para me contar a história. Nesse caso, foi justamente isso. Olha, Rafael, você não sabe o que aconteceu. Teve uns caras presos, acusados de pertencer a uma milícia, e parece que, não sei se todos são CACs, mas tem CACs envolvidos. Corre atrás. Entendeu? Essa foi a minha primeira... Inicialmente, para mim, eles eram milicianos, né? Eles eram acusados, pelo menos presos em flagrante, pelo crime de milícia, pelo 288A do Código Penal. Só depois, quando eu comecei a analisar o processo e tive acesso aos documentos do processo, que eu comecei a notar que alguns deles eram CACs. E aí, assim, esse caso é um dos casos que eu conto na reportagem. Depois, né, ao longo do processo de publicação da matéria, eu comecei a procurar outros, até no material que eu já tinha, porque eu já tinha juntado em outros casos, eu comecei a pensar, pô, e se eu conseguir pegar o processo desse cara, e se a defesa anexou? E aí, pum, bingo, tinha anexado também. E aí eu consegui mais outros 2 casos parecidos, um caso, se eu não me engano, no ano passado também, e outro mais antigo, de 2020. Criminosos estão tendo acesso a armas através da legislação que flexibilizou. Então uma pessoa simplesmente faz um registro de CAC e aí consegue ter acesso a uma infinidade de armamentos, uma infinidade de munições.
Rafael, um ponto que chamou muita atenção na matéria foi esse que você citou sobre a rapidez com que as armas chegavam rapidamente às mãos dos criminosos, né? Em um ano, a arma foi comprada legalmente e um ano depois foi apreendida. Quer dizer, não havia uma preocupação com esses controles externos por parte dos milicianos? Isso pra mim foi o mais impressionante, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com essa questão das armas, né, de armas legais usadas no crime, a sensação que eu tinha quando eu tinha acesso a investigações ou quando eu tinha acesso à informação sobre as armas é que aquilo era meio que um buraco negro, assim, a gente não tinha muita noção de quando começava, quando terminava. As armas eu achava que, por exemplo, teve um caso que eu até fiz reportagem aqui pro jornal sobre um fuzil apreendido depois de um assalto a banco no Rio Grande do Sul. Foi uma reportagem que eu publiquei em meados do ano passado. As informações sobre essa era uma arma que já tinha sido produzida há muito tempo, tinha sido comprada um ano antes do crime, enfim, existia o ciclo da arma era um ciclo mais longo. E eu achava que essa passagem do legal para o ilegal, geralmente ela demandava mais tempo, justamente porque era um tempo de cooptação do CAC pela organização criminosa. A compra é algo que geralmente demora você tirar o certificado. Eu achava na minha cabeça que era algo, uma burocracia grande, você não conseguia fazer. O que me impressionou nesse caso foi que os documentos, se você pegar a linha do tempo, a solução que deram para a página do jornal foi interessante, porque botaram um documento do lado do outro e as datas você vê que é um mês depois do outro. Assim, a arma é produzida em abril, em maio o cara vira CAC, em junho o cara entra na loja, pede autorização para comprar, a nota fiscal é emitida 2 semanas depois. Então, assim, as coisas acontecem com uma... A gente diz que o Brasil é um país que tem muita burocracia, as coisas demoram muito... Pra CAC, não, assim, as coisas acontecem muito rápido, eles conseguem... O cara virou CAC no ano passado e esse ano, em fevereiro desse ano, já estava cometendo crime com a arma que ele comprou no ano passado. A gente tá falando de milícia, mas isso é um fenômeno exclusivo da milícia ou o tráfico também se aproveita dessa brecha? Todas as organizações criminosas que a gente conhece no Brasil, essas reportagens que eu faço desde o ano passado têm justamente esse interesse, né? Entender como diferentes organizações criminosas se beneficiaram, de certa maneira, dessa política armamentista. Eu já tinha feito reportagens mostrando, por exemplo, que a Milícia do Rio tem armeiros, que são CACs, que tem pessoas que trabalham como matadores da milícia, que são atiradores esportivos, quadrilhas de roubo a banco no Nordeste, as quadrilhas que são conhecidas como Novo Cangaço, também tem armas fornecidas por CACs. No ano passado eu também mostrei uma matéria grande que eu fiz em fevereiro do ano passado, que mostrou que várias facções criminosas no Brasil têm membros que são CACs e que por isso tinham armas legais, né, em sua posse ou no seu porte quando foram presos. A maior facção de São Paulo, a maior facção aqui do Rio. Uma coisa interessante também que entrava nesse elo perdido da arma, né? Uma reportagem que eu fiz no ano passado sobre os fuzis. Essa reportagem foi especificamente sobre fuzis. Peguei fuzis legais, numerados, nacionais, né, o modelo T4 da Taurus, que é um modelo nacional, o modelo começou a ser produzido em 2017, então são, em tese, né, é um modelo que entrou no mercado há pouco tempo, você não tem uma quantidade grande que entrou para o Brasil por contrabando de fora, não, esse fuzil é nacional e começou a ser vendido há pouco tempo. Eu comecei a rastrear quando esses fuzis eram apreendidos com criminosos. Esses fuzis começaram a aparecer em favelas do Rio, em operações da PM. A PM apreendia T4 da Taurus, que só era vendido para quem tinha, para CACs ou para quem tinha posse de arma fuzil. Basicamente só CACs, porque CACs tinham direito a atirar com o T4. E esses fuzis começaram a aparecer em favelas, só que eu não conseguia, e até agora não consigo, mostrar o caminho, né? De alguma maneira, pegar esse rastro e entender o início, meio e fim, isso era muito difícil, assim. Essa foi a primeira vez que eu consegui, espero que eu consiga fazer mais vezes no futuro, né? Com fuzis, enfim, com outros tipos de arma. Rafael, no mês passado, o Estado do Rio anunciou um bônus para apreensão de fuzis, né? Já foram apreendidos até agora 140 fuzis depois disso.
Mas a gente está vendo que tem muitas brechas. Esse tipo de política, na sua avaliação, ele é eficaz ou teria que ter aí um trabalho maior de inteligência, cooperação entre as forças de segurança, em vez dessa coisa de enxugar gelo de só apreender arma? Então, assim, as apreensões de fuzis, via de regra, né, a maior parte de ocorrências de apreensão de fuzis aqui no Rio, e eu digo ocorrências, não apreensões de armas, mas casos em que fuzis são apreendidos são operações em favelas. Ou seja, a PM sobe uma favela e apreende um fuzil, no máximo 2 fuzis, às vezes, raramente 3 ou 4. Enquanto que as operações em que são apreendidas a maior quantidade de fuzis, 80, 90, 100, são operações de inteligência. Como, por exemplo, a que acabou culminando na prisão do Rony Lessa, acusado de ser o executor do homicídio da Marielle, a apreensão dos fuzis no aeroporto, que vinham da Flórida. São operações recentes que culminaram na apreensão de fuzis que iriam para o mercado ilegal, que foram ações de inteligência. Agora, a estratégia não só do governo do Rio é uma estratégia que vai fazer 40 anos e a gente renova ela a cada eleição, na medida em que a gente acaba elegendo políticos que renovam a promessa por combate em favela, né? Mas eu acho que essa é uma escolha que a gente faz também nacionalmente, assim, enquanto país. A nossa política de retirada de armas do crime é baseada em confronto. Então, enquanto a política for baseada nisso, a gente vai ver isso. A gente vai ver operações que enxugam gelo, apreendendo uma pequena quantidade de armas e muitas vezes com, vamos dizer, entre aspas, efeito colateral, que são vidas das pessoas. Rafael Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Valeu, Rafael. Obrigado. Um abraço. Também é sempre um prazer. Agradeço a você. Obrigado. Roberto Shoa, como sempre, mais uma vez, bem-vindo ao Ponto. No começo do ano, você esteve aqui no podcast, conversou com a gente sobre as perspectivas na mudança na legislação armamentista no Brasil, agora com o governo Lula. 3 meses depois, deu para perceber alguma mudança palpável? Sim, deu para perceber uma mudança, principalmente porque logo no início o governo Lula publicou um decreto congelando o mercado de armas, principalmente os registros de CACs. Então a gente teve uma interrupção nesse mercado que encontra-se paralisado e agora o governo está debatendo uma nova regulamentação do Estatuto de Desarmamento. Então, nesse ponto, a gente parou, né? Deu uma parada na escalada armamentista que o país vinha experimentando nos últimos 4 anos. Agora, que balanço a gente pode fazer desse recadastramento das armas? Houve uma ampliação do prazo, né, para o recadastramento. Isso é um sinal de que os proprietários de armas não estão atendendo ao chamado do governo, ou foi um movimento mais burocrático? Lembrando que o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando esteve no Congresso na semana passada, deu a informação de que já temos um número maior de armas recadastradas do que havia de armas cadastradas anteriormente. Quer dizer, tinha muita arma que não estava sequer registrada nos sistemas do governo. Essa informação do ministro é muito preocupante. Primeiro porque ela aponta que o banco de dados do Exército, Sigma, tem sérios problemas. A gente já sabia que isso existia, mas a gente não imaginava que seria em tal dimensão. Porque quando começou essa campanha do recadastramento, houve, ao mesmo tempo, uma campanha contra de parlamentares ligados a essa pauta, de influenciadores de redes sociais ligados à pauta armamentista, que davam uma informação falsa de que o governo estava fazendo isso para depois apreender essas armas, quando o objetivo não era esse. O objetivo era justamente conhecer esse mercado e entender o tamanho do problema que nós temos no banco de dados do Exército. E o que aconteceu é a comprovação disso. Quando o ministro fala que nós temos mais armas recadastradas do que tínhamos registradas no Exército, isso comprova que você tem um obscuro. A gente tem uma parte aí que a gente não sequer conhece, sequer sabe o que está acontecendo. Quer dizer, tem pessoas que estão com armas registradas e elas não estão constando em bancos de dados. Então, isso é, sim, muito preocupante. O meu pedido, aí sim um pedido respeitoso, é que todas essas pessoas atendam à lei. É isso.
A estas alturas, o que nós temos a pedir, respeitosamente, é que as pessoas cumpram a lei e entendam que a lei tem que ser cumprida no Brasil. Então, que as pessoas façam o recadastramento, porque é o recadastramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora, as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. E a coisa de você aumentar o prazo para o recadastramento, isso era previsível. A Polícia Federal, que foi colocada como a responsável por esse recadastramento, ela não tem a estrutura adequada para atender presencialmente a grande quantidade de pessoas que têm armas de fogo de uso restrito. E logo na parte do fim do recadastramento, houve esse problema de que algumas pessoas não estavam conseguindo marcar esse recadastramento presencial. Então, houve essa demanda pelo aumento do prazo. E isso mostra que ainda temos armas que serão recadastradas e essa distância, essa diferença entre as armas recadastradas e as armas registradas tende a aumentar. E se a gente levar em consideração que as armas que foram desviadas para o crime não serão recadastradas, por motivos óbvios, a gente teria uma perspectiva de uma diferença ainda maior. Aproveitando que você mencionou o crime, a gente conversou agora há pouco com o repórter Rafael Soares, que ele contou como as milícias usaram e usam a exaustão essas brechas na legislação para se armar, inclusive, com armas de grosso calibre, como fuzis de assalto. Essa não é uma brecha fácil de se fechar. E tem alguma saída para isso? A gente tem que ter mais controle e fiscalização. A gente tem que pensar o seguinte: a conexão entre os mercados legal e ilegal de armas de fogo, ela sempre existiu. Tem várias pesquisas que comprovam que grande parte das armas utilizadas pelo crime tinha origem legal. Você tinha o desvio de fuzis de quartéis, de delegacias de polícia, você tinha, por exemplo, pistolas e revólveres que eram furtadas ou roubadas de residências ou de empresas de segurança privada. Essa sempre foi uma fonte para o crime. Ocorre que o governo Bolsonaro, quando ele ampliou essa possibilidade de aquisição de armas de fogo e não melhorou os instrumentos de controle e fiscalização, ele criou uma nova janela para essa conexão entre os mercados legal e ilegal. E os criminosos imediatamente viram nisso uma oportunidade. Se a gente pensar que um fuzil ele custava no mercado, custa ainda, no mercado ilegal, cerca de R$70 mil, e um fuzil passou a ser vendido no mercado interno por cerca de R$17 mil, era evidente que o crime organizado ia aproveitar isso para conseguir. E esse caso, trazido pelo Rafael Soares, mostrando essa conexão com a milícia, isso aí, para todo mundo que estuda segurança pública, era esperado, porque a milícia tem interesse em pessoas que podem circular armadas pelas ruas. Por isso que policiais e agentes de segurança foram muito requisitados como integrantes dessas organizações criminosas no início. Então era evidente que esse público CAC circulando pelas ruas se tornaria uma possibilidade de expansão dessas organizações, principalmente pelo fácil acesso. A gente está falando que um CAC poderia até recentemente adquirir 60 armas de fogo, sendo 30 de uso restrito como fuzis. É um prato cheio para o crime organizado. Roberto, as empresas de produção de armas, né, as fabricantes, são pouco mencionadas nesse debate público sobre as políticas armamentistas no Brasil. Assim como a gente menciona as indústrias como a do tabaco, a de tecnologia e outras, você acha que a indústria armamentista também deveria ser mais cobrada sobre o tema pelo governo e pela sociedade civil? Tem sim. Nós temos uma indústria fortíssima. O Brasil é um dos grandes fabricantes de armas que a gente chama de armas leves, pistolas, escopetas, rifles e fuzis. Nós somos, segundo a ONG Small Arms Survey, nós somos o terceiro maior exportador desse tipo de armamento no mundo. Então a gente está falando do complexo industrial que tem um papel relevante no país. Claro que é um gerador de empregos, é um gerador de divisa, mas ao mesmo tempo é um mercado que precisa ser muito fiscalizado, porque a gente sabe que muitas armas legais fabricadas por essas empresas estão circulando na sociedade e estão chegando ao crime organizado. E um desafio muito grande que a gente tem nesse cenário é com relação às munições,
que as munições, elas não são rastreáveis no Brasil, somente as vendidas para as forças de segurança. A gente tem pesquisas que comprovam que no Rio de Janeiro, em determinado ano, cerca de 40 das munições apreendidas em locais de crime eram de fabricação nacional. Então a gente está fabricando essas armas, a gente está vendendo essas armas aqui, a gente está, de certa forma, permitindo que elas cheguem ao crime organizado e estamos morrendo por essas armas e munições. E a gente não conhecer esse circuito das armas e não fiscalizar adequadamente é uma irresponsabilidade. E todos têm responsabilidade, desde a indústria, os clubes de tiro, as lojas de arma, assim como as pessoas que adquirem essas armas no destino final. Eu até peguei um número aqui. Em 2021 foram vendidos 44 mil munições ou cartuchos por hora no Brasil. Como que a gente pode controlar isso? Não é só fiscalizar esse número grande de munições, ainda mais agora, com uma ampliação no número de pontos de venda de armas, não é uma tarefa tão fácil, né? Qual que seria um primeiro passo para conseguir isso? Para uma fiscalização mais dura e eficiente? Primeiro a gente tem que pensar em marcar essas munições. Já ficou comprovado, através da marcação de munições que são vendidas para forças de segurança, a importância desse tipo de medida. Por quê? Se a gente lembrar o assassinato da juíza Patrícia Scioli, a marcação dessas munições possibilitou você restringir a investigação e chegar ao local onde essas munições teriam sido colocadas, porque elas foram adquiridas pelo governo. No caso da vereadora Marielle Franco, a gente também tinha munições numeradas, mas em razão do tamanho do lote vendido, a gente não pôde diminuir essa questão da investigação. Então, nós temos os seguintes pontos. Vamos numerar as munições, vamos restringir o tamanho dos lotes de munições que podem ser vendidos, e assim a gente conhecer esse circuito, a gente saber para quem a indústria vendeu, para quem o órgão governamental ou a loja de armas passou essas munições, e como essas munições foram utilizadas. Porque isso evita também essa indústria do recarregamento de munições que ficou muito em voga no governo Bolsonaro, quando permitiu que um CAC, por exemplo, pudesse adquirir 20 quilos de pólvora, que daria para recarregar cerca de 40 mil munições. Quer dizer, cada CAC podia se tornar um fabricante potencial de pequenos arsenais. E a gente não tem hoje ferramentas. O Exército tentou criar ferramentas. E o governo Bolsonaro, além de não investir no controle e fiscalização, também sabotou as tentativas. A gente lembra que Bolsonaro fez até uma determinação por redes sociais para que o Exército revogasse as portarias que tentavam criar melhores mecanismos de rastreio e fiscalização. Eu acho que podemos partir daí. O Exército publicou as 3 portarias em março. Elas aumentavam o rastreamento e controle sobre a identificação de armas e munições, inclusive as compradas no exterior. Mas o presidente Jair Bolsonaro mandou revogar as normas no dia 17 de abril. Numa rede social, ele afirmou que as portarias não se adequavam, abre aspas, às minhas diretrizes definidas em decretos, fecha aspas. Roberto, criou-se aí um mito que diz que essa ampliação do número de armas na população contribuiu para a redução das ocorrências de crimes violentos e até de homicídios no Brasil. A gente sabe que isso não é verdade, né? Tem muito mais a ver com disputas de facções e outras questões. Por outro lado, a gente viu no Brasil um crescimento da cultura da arma, né? Inclusive com criança entrando em escola, atirando nos colegas e em professores, aumento dos casos de feminicídio, assassinatos por motivos torpes. Esse fim de semana mesmo, um torcedor assassinado com 9 tiros por causa de uma pizza. Na sua opinião, essa cultura da arma veio para ficar aqui no Brasil? É uma coisa que a gente não tinha e estamos vendo agora? Ou existe alguma forma eficaz para tentar mudar esse cenário? Na verdade, essa cultura do armamento ela existe no Brasil já há bastante tempo. A gente vivenciou, na década de 80, uma corrida armamentista. Você tinha revólveres e pistolas que eram comercializados em lojas de departamento. Isso era possível. O que a gente fez, depois desse período, principalmente com o Estatuto de Desarmamento, foi criar controles e mecanismos para você restringir esse acesso às armas de fogo à população. Na verdade, eu não diria nem restringir, é criar controles, porque eu acredito que o nome Estatuto de Desarmamento, inclusive, é um nome equivocado.
porque é uma legislação que passou a controlar um mercado que não tinha controle. E o que a gente vivenciou nos últimos 4 anos foi uma tentativa de você desfazer toda essa política pública que foi feita. E a gente volta àquela política de corrida armamentista que a gente teve no passado, com uma diferença. Se naquela época revólveres e pistolas calibres 38, 380 eram vendidos, nesse momento o governo Bolsonaro passou-se a vender à população pistolas que antes eram restritas às forças de segurança e forças armadas. Pistolas calibre 9mm, 40, 45 e inclusive fuzis e carabinas semiautomáticas. A gente está falando num potencial de armamento muito superior, em uma quantidade muito maior. A gente tem que lembrar que o governo ele não somente tentou mudar os controles e fiscalização e flexibilizar o mercado. Na verdade, o governo foi praticamente um propagandista de uma política e a todo tempo falava que a população precisava se armar. E isso, claro, teve efeitos. Nunca se vendeu tanta arma nesse país. Foram abertas 1.600 lojas de armas, centenas de clubes de tiro e hoje a gente tem um mercado com quase 4 milhões de armas de fogo em circulação. E isso traz impactos que a gente vai sentir pelas próximas décadas. Roberto Show, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Até a próxima. Muito obrigado, Roberto. Até a próxima. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.